Oi pessoal, meu nome é Patrícia Mantovani e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre métricas de saúde de projeto, que é um assunto que costuma interessar bastante aos times de desenvolvimento. Na verdade, essa é uma sequência, uma continuação do nosso último vídeo, que a gente falou bastante sobre controle de bugs, sobre tendências que a gente consegue identificar no controle de bugs, e hoje a gente vai expandir um pouquinho mais essa conversa para as outras métricas que existem. Na verdade, existem várias, uma porção de métricas, mas eu selecionei algumas métricas interessantes aqui para a gente olhar para o nosso projeto e considerar como indicadores de saúde ou indicadores de qualidade do projeto. Bom, primeiro indicador, a primeira métrica que vem na cabeça da gente quando a gente fala de projeto de desenvolvimento está relacionado aos cronogramas. Então, o cronograma, o controle de atividades, o backlog que a gente tem para construir. Quando é desenvolvimento ágil, Scrum, a gente tem o burn down, o burn up, o crescimento de itens não planejados. Então, olhar, poxa, quanto que a gente tinha planejado construir nesse projeto e quanto que a gente acabou tendo que incorporar ao longo do projeto. Esse é um indicador que a gente pode considerar. Quando a gente fala de times ágeis também, um outro indicador é a velocidade do time, ou quanto que aquela equipe consegue produzir ao longo de um determinado período. Isso pode ser medido em story points, em casos de uso, dependendo da métrica que a gente está utilizando no projeto. Então, essa é a primeira métrica que vem na cabeça e que é bastante comum que os times utilizam. Em seguida, uma outra métrica interessante para olhar e identificar a saúde é a tendência de bugs. Não vou explorar muito, porque no outro vídeo a gente falou bastante desse assunto, mas além de olhar a tendência dos bugs, em que ponto da curva a gente está, é importante que a gente olhe isso com uma visão também de priorização dos bugs, de severidade, criticidade de cada um deles. Bom, em seguida, que outras métricas que a gente tem? Tem número de testes executados. Por exemplo, quantos testes dentro da nossa aplicação a gente está conseguindo executar ao longo do projeto? Quantos casos de teste a gente tem que a gente consegue executar? Dentro desses casos de teste, qual é a porcentagem de testes que está sendo executada com sucesso? Ou seja, qual a porcentagem dos testes que estão passando com sucesso, que estão funcionando? Outra métrica interessante é a cobertura de código. Então, uma coisa é dizer que eu tenho 1000 testes e desses 1000, 950 funcionam, poxa, legal. Agora, outra coisa é eu acrescentar a essa informação, eu saber que esse tanto de teste está cobrindo, na verdade, só 10 ou 20% no meu código. Ou seja, tem um monte de código, um monte de partes da aplicação que a gente não está testando, a gente não está cobrindo. Então, só o número, quantidade de testes não quer dizer muita coisa. Quer dizer, mas se a gente associar a ele a cobertura de código, quanto que esses testes estão cobrindo o código da nossa aplicação. Mais uma métrica interessante que ninguém nunca lembra, mas é bem importante, é a rotatividade do código. O que quer dizer isso? Quer dizer, quantos arquivos a gente está modificando, acrescentando, deletando lá dentro do nosso controle de versão. Bom, e por que isso é uma métrica de saúde? No início do projeto, quando a gente está lá no pleno desenvolvimento, a gente espera que esse número seja muito alto, que a gente construa muita coisa, acrescente arquivo, modifique, é natural que esse número seja elevado. Lá próximo da entrega do projeto, da estabilização, então imagina 1, 2 semanas antes de entrar em produção, a gente espera que esse número seja muito baixo, porque a solução está convergindo para a solução final. Ou seja, se 15 dias, uma semana antes de entrar em produção, eu tiver esse número lá no alto, o que significa? Significa que a gente está mudando muito o código e certamente a gente está inserindo defeitos, inserindo bugs. Então essa é mais uma métrica interessante para a gente. Outra métrica que a gente pode olhar é
o workload do time, a carga de trabalho. Como é que está a minha equipe? Está todo mundo 100% alocado, ou 120, como a gente vê algumas vezes, ou não? Eu tenho a equipe com uma alocação saudável, em torno de 80%, 90%, dependendo da época do projeto. De forma que eu tenha sempre uma margem de manobra para absorver eventuais coisas que a gente não espera, a ausência de alguém ou uma alteração emergencial que a gente precise. Então, o que quer dizer? Como que a gente usa, na verdade, todas essas métricas? Elas sozinhas, cada uma individualmente, vocês podem perceber que sozinhas elas não querem dizer muita coisa, mas quando a gente junta tudo isso, é como um paciente na frente do médico. Quer dizer, ele dizer que tem só febre não quer dizer muita coisa, mas se eu souber que ele está com febre, está com dor de garganta, teve uma gripe, o médico vai conseguir fazer um diagnóstico. Então, mesma coisa, essas métricas todas juntas. Dizer que a gente tem um monte de testes sendo executado não quer dizer muita coisa, mas dizer que eu tenho um monte de testes que eles estão passando e eu tenho uma cobertura elevada do código, isso significa que é uma métrica de saúde boa. Então, a gente tem, na verdade, algumas curvas esperadas. Então, por exemplo, o cronograma ou o burn down, a gente tem a curva esperada, que é aquela de chegando o fim do projeto, a gente vai atingindo o planejado, ou seja, a gente vai conseguindo executar tudo aquilo que a gente planejou. Número de bugs, a gente espera ter uma curva parecida com aquela que a gente mostrou no último vídeo. Número de testes executados, é uma curva que a gente espera que ela seja ascendente, estabilizando num número elevado lá no final do desenvolvimento. Porcentagem de testes com sucesso, mesma coisa, no início a gente tem uma porcentagem baixa de testes que funcionam e conforme a gente vai chegando lá no fim, essa porcentagem de testes com sucesso vai chegando próximo de 100%. Num cenário conhecido que é o TDD, o Test Driven Development, a gente tem no início um monte de testes onde todos falham e com o passar do tempo uma porcentagem maior e maior e maior desses testes passam a ser executadas com sucesso. Cobertura de código, mesma coisa. Quanto mais o tempo passa no projeto, a gente espera que a gente esteja com uma cobertura de código mais elevada. E por aí vai. Já pensou em usar essas métricas como algum tipo de contrato, de SLA, com o seu fornecedor de fábrica de software? Ou, se você é uma fábrica de software, se você é um fornecedor, já imaginou evidenciar esse tipo de métrica para o seu cliente? Como isso te posiciona de uma maneira completamente diferente com relação aos concorrentes? Eu costumo brincar que quando a gente contrata uma fábrica de software, eles entregam pra gente um punhado de código, um CDzinho, alguma coisa assim, e com um mico em cima, porque o mico fica com a gente, contratante, de garantir a qualidade do software. A gente recebe e aí a gente vai ter que testar e ver se aquilo funciona. Muda completamente de conversa, a história muda totalmente quando a gente começa a olhar essas métricas de saúde e colocar isso como contrato, como termos de contrato, entre aspas, né? Então, imaginou que interessante o contrato, uma fábrica ou uma equipe de desenvolvimento, mas eu só aceito o código dela quando ela me entregar junto os casos de teste que cobrem um número mínimo da aplicação, por exemplo, 80%. Tá bom? Isso aqui é mais uma ideia para a gente pensar que tipo de métricas que podem ajudar a gente no processo de desenvolvimento. Não é uma lista completa, tem outras. Cada time, na verdade, vai identificar as suas próprias métricas que faz sentido ali no seu ambiente, mas é um pouquinho para a gente discutir e trazer essas coisas à tona. No próximo vídeo, eu tenho a intenção de mostrar um pouquinho dessas métricas através de uma demonstração, como que a gente pode ter isso de uma forma mais concreta numa ferramenta de gestão. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Ao longo do projeto. Essa é uma outra
um indicador que a gente pode considerar. Quando a gente fala de timizagens também, um outro indicador é a velocidade do time, ou quanto que aquela equipe consegue produzir ao longo de um determinado período. Isso pode ser medido em story points, em casos de uso, dependendo da métrica que a gente está utilizando no projeto. Então, essa é a primeira métrica que vem na cabeça e que é bastante comum que os times utilizam. Em seguida, uma outra métrica interessante para olhar e identificar a saúde é a tendência de bugs. Não vou explorar muito, porque no outro vídeo a gente falou bastante desse assunto, mas além de olhar a tendência dos bugs, em que ponto da curva a gente está, é importante que a gente olhe isso com uma visão também de priorização dos bugs, de severidade, criticidade de cada um deles. Bom, em seguida, que outras métricas que a gente tem? Tem número de testes executados. Por exemplo, quantos testes dentro da nossa aplicação a gente está conseguindo executar ao longo do projeto? Quantos casos de teste a gente tem que a gente consegue executar? Dentro desses casos de teste, qual é a porcentagem de testes que está sendo executada com sucesso? Ou seja, qual a porcentagem dos testes que estão passando com sucesso, que estão funcionando? Outra métrica interessante é a cobertura de código. Então, uma coisa é dizer que eu tenho 1000 testes e desses 1000, 950 funcionam, poxa, legal. Agora, outra coisa é eu acrescentar a essa informação, eu saber que esse tanto de teste está cobrindo, na verdade, só 10 ou 20% no meu código. Ou seja, tem um monte de código, um monte de partes da aplicação que a gente não está testando, a gente não está cobrindo. Então, só o número, quantidade de testes não quer dizer muita coisa. Quer dizer, mas se a gente associar a ele a cobertura de código, quanto que esses testes estão cobrindo o código da nossa aplicação. Mais uma métrica interessante que ninguém nunca lembra, mas é bem importante, é a rotatividade do código. O que quer dizer isso? Quer dizer, quantos arquivos a gente está modificando, acrescentando, deletando lá dentro do nosso controle de versão. Bom, e por que isso é uma métrica de saúde? No início do projeto, quando a gente está lá no pleno desenvolvimento, a gente espera que esse número seja muito alto, que a gente construa muita coisa, acrescente arquivo, modifique, é natural que esse número seja elevado. Lá próximo da entrega do projeto, da estabilização, então imagina 1, 2 semanas antes de entrar em produção, a gente espera que esse número seja de garganta, teve uma gripe, o médico vai conseguir fazer um diagnóstico. Então, mesma coisa, essas métricas todas juntas. Dizer que a gente tem um monte de testes sendo executado não quer dizer muita coisa, quer dizer que eu tenho um monte de testes que eles estão passando e eu tenho uma cobertura elevada do código, isso significa que é uma métrica de saúde boa. Então, a gente tem, na verdade, algumas curvas esperadas. Então, por exemplo, o cronograma ou o burn down, a gente tem a curva esperada, que é aquela de chegando o fim do projeto, a gente vai atingindo o planejado, ou seja, a gente vai conseguindo executar tudo aquilo que a gente planejou. Número de bugs, a gente espera ter uma curva parecida com aquela que a gente mostrou no último vídeo. Número de testes executados é uma curva que a gente espera que ela seja ascendente, estabilizando num número elevado lá no final do desenvolvimento. Porcentagem de testes com sucesso. Mesma coisa, no início a gente tem uma porcentagem baixa de testes que funcionam e conforme a gente vai chegando lá no fim, essa porcentagem de testes com sucesso vai chegando próximo de 100%. Num cenário conhecido que é o TDD, o Test Driven Development, a gente tem no início um monte de testes onde todos falham. Oi pessoal, meu nome é Patrícia Mantovani e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre métricas de saúde de projeto, que é um assunto que costuma interessar bastante aos times de desenvolvimento. Na verdade, essa é uma sequência, uma continuação do nosso último vídeo, que a gente falou bastante sobre controle de bugs, sobre tendências que a gente consegue identificar no controle de bugs, e hoje a gente vai expandir um pouquinho mais essa conversa
para as outras métricas que existem. Na verdade, existem várias, uma porção de métricas, mas eu selecionei algumas métricas interessantes aqui para a gente olhar para o nosso projeto e considerar como indicadores de saúde ou indicadores de qualidade do projeto. Bom, primeiro indicador, a primeira métrica que vem na cabeça da gente quando a gente fala de projeto de desenvolvimento está relacionada aos cronogramas. Então, o cronograma, o controle de atividades, o backlog que a gente tem para construir. Quando é desenvolvimento ágil, Scrum, a gente tem o burn down, o burn up, o crescimento de itens não planejados. Então, olhar, poxa, quanto que a gente tinha planejado construir nesse projeto e quanto que a gente acabou tendo que incorporar, já muito baixo, porque a solução está convergindo para a solução final. Ou seja, se 15 dias, uma semana antes de entrar em produção, eu tiver esse número lá no alto, o que significa? Significa que a gente está mudando muito o código e certamente a gente está inserindo defeitos, inserindo bugs. Então essa é mais uma métrica interessante para a gente. Outra métrica que a gente pode olhar é o workload do time, a carga de trabalho. Como é que está a minha equipe? Está todo mundo 100% alocado, ou 120%, como a gente vê algumas vezes, ou não? Eu tenho a equipe com uma alocação saudável, em torno de 80%, 90%, dependendo da época do projeto. De forma que eu tenha sempre uma margem de manobra para absorver eventuais coisas que a gente não espera, a ausência de alguém ou uma alteração emergencial que a gente precise. Então, o que quer dizer? Como que a gente usa, na verdade, todas essas métricas? Elas sozinhas, cada uma individualmente, vocês podem perceber que sozinhas elas não querem dizer muita coisa, mas quando a gente junta tudo isso, é como um paciente na frente do médico. Quer dizer, ele dizer que tem só febre não quer dizer muita coisa, mas se eu souber que ele está com febre, está com dor